Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do programa Nasci de Novo. E hoje nós estamos com ele, formado em Teologia pelo UFC e o nosso ministro de louvor da nossa unidade. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, boa noite a todos, né, que vão assistir aí. Obrigado por esse convite, fiquei muito feliz, né, de poder testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, né? Uau, Que que, Deus é bom e maravilhoso. que privilégio, né, ter você aqui, né? Rogério, quanto tempo de convertido você tem? Eu creio que uns 25, 26 anos. Uau, é uma história já, É uma né? história, uma caminhada. E você veio para a unidade com quanto tempo assim? Foi logo no início da sua conversão? Como é que foi? Não, eu morava numa fazenda, né, chamada Santa Cândida, onde eu nasci. E lá tinha um grupo de pessoal da igreja do Nazareno, que era no centro de Vinhedo, no centro de Vinhedo, não, na Avenida Independência, Uhum. e eles faziam um culto lá. Que legal. E aí eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos, aí eu fui num culto que teve numa casa lá, a gente chamava de colônia, né? Uhum. Que eram umas casas tudo grudadas na outra. Certo. E aí eu fui num culto, aí o pastor leu um versículo lá que eu nunca mais esqueci na minha vida, que foi Isaías 41:10, né? Naquela noite foi: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, eu te ajudarei, e assim, né? Aí eu com 12 anos conheci a palavra, né? Aí com 14 anos fui fazer um teste no São Paulo e no clube do São Paulo Futebol Clube eu virei jogador. Que legal. Aí abandonei tudo, palavra, não seguia. E tinha lá, na época chamava Atleta de Cristo, né? Uhum. E em 94, 1994, e aí eu ia nessas reuniões, lembrava sempre daquele versículo bíblico. E depois joguei 2 anos em São Paulo, aí fui pro Grêmio em Porto Alegre, joguei em vários clubes, né? Que legal. Até que no final não deu certo, aí voltei para Vinhedo, porque eu tinha que morar fora, né? Sim. Voltei para Vinhedo e comecei a ficar para cá. E só que nunca ia firme. Ia na igreja, mas nunca firme, aí abandonei de vez a igreja, né? Não ia de vez em quando, né? E era muito longe. Aí comecei a conhecer má influência, comecei a usar droga, Uhum. comecei ia jogar bola, que eu já era ex-profissional que jogava. Ia jogar bola, usava droga. Comecei a usar droga, usar droga, usar droga. E aí tava parando de jogar futebol por causa da droga também. Não era viciado, mas usava, né? Uhum. Fim de semana usava. Até que fui trabalhar em São Paulo e lá em São Paulo eu conheci uma mulher lá que era traficante e comecei a namorar a sobrinha dessa mulher. E aí eu tive que sair corrido lá porque a menina usou toda a droga da tia dela e a tia dela colocou a culpa em mim. E eu trabalhava lá. E voltei para Vinhedo. Aí eu quis dar um basta, né? Aí foi onde eu comecei a ir nessa igreja Nazareno. Que legal. E me batizei lá, nessa igreja Nazareno. Comecei a pegar firme, né? Sozinho, ninguém da minha casa ia. Só minha irmã Célia, que era casada, né? E minha irmã limpava a igreja aqui, Jesus Cristo é o Caminho. Que ela morava aqui perto da igreja, da capela. E aí, meu irmão, um dia eu me batizei na Nazareno, só que era muito longe para mim ir. Da Santa Cana Entendi. até a Nazareno, lá no centro de Vinhedo, era longe, né? Sim. E a gente tinha que ir de ônibus, tudo, ficava cansativo. Comecei a vir aqui, na igreja da capela. E gostei, já no primeiro culto falei assim, é aqui que eu quero vir. E vinha de a pé, lá da Santa Cana aqui. E era estrada de terra. Uhum. E vinha todo arrumadinho, chegava aqui aquele poeirão lascado, né? Chegava tudo cheio de poeira, sacudia poeira e fiquei firme no culto, né? Nos Glória a Deus. cultos, né? E aí foi quando eu conheci minha esposa aqui. Que bênção. Aí minha esposa, né? Comecei a namorar ela. A gente começou a namorar e Para você, ficamos aqui. para você se livrar, né, das drogas assim, foi tranquilo. Não, foi assim. Aí eu falei assim, ó, eu não quero mais. Sim. Você teve alguma recaída depois disso? Não, não. Não quero mais essa vida pra mim. E quero uma família, sabe? Eu já tava com 18 anos já. Uhum.
Era novo, um molecão, né? Mas já tinha vivido muitas experiências assim, para um adolescente, assim, né? Muitas experiências assim do mundão mesmo. Eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida, não. E aí foi depois que eu conheci minha esposa que tudo mudou mesmo. Que a gente começou firme na igreja, a gente namorou 11 anos, né? E a gente teve aquelas quedas de não vir, de ficar sem vir na igreja, mas assim, a gente nunca ficou sem vir. Sim. Mas a gente não tinha ministério, nada, né? Depois eu comecei, nesses 11 anos, que eu comecei a ir pro louvor. Que eu entendi o meu chamado pro louvor. Aí eu falei assim, eu via meu... Pode contar, né? Do louvor, já pode contar? Claro, claro. Inclusive, né? Você é o nosso ministro de louvor. Então. Como é que é essa experiência? Aí meu pai, ele tocava mola de viola. Sim. Todo fim de semana, assim, vinha gente em casa, assim, vizinhos, daí meu pai tocando mola de viola. Tinha um barzinho lá no campo, na Santa Cândida, que todo mundo conhece lá. Sim. Meu pai tocava violão lá e eu sempre quis tocar, mas meu pai nunca me ensinava. E eu ficava olhando as notas ali, meu pai não sabia a nota também. Uhum. E aí comecei a namorar minha esposa, aqui na igreja, como eu falei antes, né? E aí o irmão da minha esposa, o Eduardo, meu cunhado, ele começou a aprender a tocar violão. E eu fiquei curioso, falei, não, agora é a minha oportunidade de aprender a tocar, né? Uhum. Aí ele me ensinou 4 notas. Que foi o Sol, o Ré, o Dó e o Mi menor. Ele falou, pega essas 4 notas, vai treinando. E eu tava tão querendo tocar, e eu já tava vindo na reunião de oração. Começava a vir na reunião de oração. E aí o Isaías que tomava conta da reunião de oração. E eu ficava ali fora tocando violão. Já tinha meu carrinho já, né? Ficava tocando ali fora e o Isaías me viu tocando um disco. Aí ele falou assim, você não quer tocar uma música na reunião de oração? Porque não tinha música, né? Aí eu falei, mas eu não sei tocar, só sei 4 notas. Toca alguma música que você aprendeu, né? Uhum. Só que eu não me lembro hoje a primeira música que eu toquei. Eu só lembro a primeira música que eu aprendi, né? Uhum. A tocar. Aí eu toquei uma música lá com 4 notas, deu certo. E aí comecei a pedir pro meu cunhado, me passa mais nota, me passa mais nota. E aí ele começou a me passar as notas, dali em diante comecei a tocar na reunião de oração e toquei acho que por 18 anos na reunião de oração, 19 anos, e toco até hoje. Até hoje a gente toca. Que bênção, né? O louvor entrou na minha vida dessa forma. Que bênção. Para você, o louvor, qual que é a importância do louvor na vida de um cristão? Olha, pro músico, pro cristão, pro músico, o louvor é música, né? A música, ela envolve a pessoa, assim, um ser humano, ela acalma o ser humano, ela, assim, ainda mais as músicas de Deus, né? Ela fala a palavra de Deus cantada, né? Você tá passando por um momento difícil ali, você canta um hino, aí você lembra, meu Deus, passando por uma enfermidade, Deus fala que Ele cura, né? E Deus cura, Deus faz milagre, né? Você está passando por um desemprego, o cântico fala que Deus abre a porta, o louvor é tudo na minha vida. A palavra de Deus cantada na minha vida, o louvor é tudo. Ela abre, né? Ela abre caminho. Né? Abre caminhos. E isso é muito bom, né? Rogério, nesses 26 anos, né, de convertido, existe algum momento de dificuldade que você passou, algum momento que abalou um pouco a sua vida num contexto geral? Teve alguns, sim. Um que mais mexeu comigo foi um acidente que eu sofri na empresa, né? Foi num inventário que teve na empresa e foi num sábado. E às 6 horas tinha um casamento da prima da minha esposa. Você lembra quando foi isso, mais ou menos? Um ano? Quando foi o acidente? Não, tem 8 anos. Tem 8 anos. Já tem 8 anos já. Eu lembro porque minha filha vai fazer 9 anos, né? Então foi um ano antes dela nascer. Uhum. E eu tava trabalhando na empresa e era 2h25, 2h30 eu já ia encerrar o expediente lá e ir embora. Certo. E eu estava em cima de uma plataforma de elevatória, né?
E um rapaz falou, ó, faltou um rolo para ler lá em cima, que era na posição E, que dá mais ou menos 8,5 metros de altura. Aí eu falei assim, tá bom, encostei a plataforma, só que a hora que eu tava encostando na plataforma, eu não tava de pé. Eu tava meio que encurvado assim, porque eu tava olhando a roda da plataforma para não bater na prateleira. E nessa, eu tava de cinto de segurança, tudo, né? Nesta hora, um colega de trabalho estava com uma empilhadeira do outro lado do corredor e empurrou um pallet. E esse pallet tinha 5, 6 bobinas, mais ou menos, e deveria estar pesando ali uns 300 e poucos quilos, mais ou menos, né? Foi o que falaram para mim, porque eu não acompanhei depois do acidente, fui, né? Aí caiu. Esses rolos, ele abriu o pallet e esses rolos caiu. Um bateu na minha mão, que deixou um caroção assim, e o outro bateu na minha coluna. Esse que bateu na minha coluna me jogou para frente e eu caí sentado. Na hora eu senti a dormência na coluna. Aí fui resgatado. Você caiu de 8 metros? De 8 metros e pouco de altura. Você estava em cima Eu estava em cima da plataforma, 1 metro do chão eu estava. E o rolo caiu, vamos colocar, de 7 metros, né? Porque eu estava do chão, 8 metros para cima. Caiu tudo em cima de mim e dos companheiros de trabalho. Um machucou a perna, que não foi grave, e eu fui o mais... entendi. Eu fui o que mais me machuquei. E nessa época, a Santa Casa de Vinhedo tinha fechado. E eu fiquei ali esperando o resgate veio, né? Até rápido. E fui pro UPA ali de Vinhedo, né? Fui pro UPA de Vinhedo. E aí o médico já mandou fazer um raio-x, já fez um raio-x ali, tudo ali. E já falou, ó, ele quebrou 2 vértebras. Falou pra minha esposa, né? Então a gente vai fazer é preciso fazer uma cirurgia. E aí faz uma cirurgia, até explicou pra ela, colocava um ferrinho, tal, e ele fica bom depois, né? E eu ouvindo tudo aquilo, com as costas tudo inchadas, né? Doendo. E eu falei, Senhor, eu entrei aqui deitado, mas eu vou sair andando. Em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra desse médico, né? Aí fiquei ali em observação até umas 7 e pouco da noite, 8 horas fui pro Galileu. Fui pro Galileu e não tinha quarto, porque a Santa Casa tinha fechado, o Galileu era uma lotação insuportável. Aí 8 horas me subiram pro quarto, na verdade. E eu fiquei das 8 horas da noite até 10 horas da noite sem ninguém me visitar no quarto. Sem nenhum médico, nenhum enfermeiro, ninguém. Eu dava murro na parede lá para alguém escutar. Eu tocava a campainha lá, gritava, que tinha um negócio na cama que você tocava, né? Sim. Gritava, ninguém vinha. Até que a minha cunhada, ela deixou o celular dela comigo. E aí liguei para minha esposa. Minha esposa ir lá. Aí minha esposa foi lá, tudo, aí o médico veio, aí eu fui, né? Socorrer, tudo. Passar o remédio para tirar a dor, tudo. E aí passou-se o sábado e o domingo, né? Aí o pastor foi lá, tudo, a igreja pediu oração, a igreja estava orando, né? A igreja estava intercedendo pela minha vida. E na terça-feira eu tinha que fazer uma ressonância magnética. E foi uma luta para entrar lá, porque eu estava muito inchado, muito grande, com dor. Na terça-feira, no dia seguinte. Não, foi no sábado, né? No domingo, na segunda, terça, 3 dias depois, né? Você ficou internado? Fiquei internado. E o médico falou para mim não me mexer, porque qualquer movimento meu poderia ficar mais grave a situação, né? E aí começou a dar bolha nas costas, eu ficava só deitado de barriga para cima, não podia me mexer. Com medo, né? E aí fiz a ressonância e a minha esposa perguntou pro médico: o que aconteceu aí, né? Ele vai ter que fazer cirurgia. Geralmente os médicos não falam, quem fala é o médico que tá te acompanhando, né? Mas Deus foi tão bom que o médico acabou falando que não tinha quebrado nenhum osso. Deus restaurou, né, os ossos que tinha quebrado, com certeza, eu creio assim, porque no raio-x saiu que tinha quebrado. No sábado. E na terça-feira não tinha nenhuma vértebra quebrada. Deus é bom. Eu vi a mão de Deus ali, o milagre do Senhor ali. E ali voltei pro quarto, fiquei mais uma semana internado.
e pude ver a mão do Senhor, o poder da oração, da igreja orando pela minha vida, e hoje eu estou aí. Faço exercício, nunca mais tive dor nas costas. Fiquei melhor do que estava. Que legal. E logo em seguida, 6 meses depois, me lembrei agora, tive que fazer academia, fortalecimento. 6 meses depois eu estava na academia treinando, fazendo um crucifixo, que é um aparelho que você deita todo o corpo, né? Uhum. E você pega os aparelhos E vai. e tinha uns ferros, aquela barra de ferro, de punhar, que põe no supino, você coloca as anilhas do lado e tem um ferro assim para segurar, né? Esses ferros eles estavam de pé. 6 meses depois, a minha esposa já estava grávida já. Sim. E aí, eu deitado fazendo crucifixo, o cara me derruba uma barra daquela, pegou no meu nariz, quebrou meu nariz em 5 lugares. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, saí de um acidente. Falei, o diabo tá querendo me matar. Porque saí de um acidente, já entrei em outro, né? Até meu chefe falava assim, você tá com... Tem uma cruz nas suas costas aí, porque é impossível essas coisas. Eu falei, não, é Deus dando um livramento, né? Então esses foram os momentos mais, assim, mais difíceis que aconteceu assim na caminhada, mas não me abalei não. Continuei mais firme ainda. Que legal. Para a glória do Senhor. Que bênção, né? Rogério, essa história, né, com 26 anos, né, a gente sabe que algum tempo atrás, né, você teve algumas perdas. Como é que foi passar por essas perdas, Rogério? Então, esse foi o momento mais difícil, né? Eu falei que tinha sido esse foi o momento mais difícil. Foi a perca da minha irmã, que foi o meu André, que hoje tem o projeto André, né? Sim. Ela que, além de eu ser batizado na igreja do Nazareno, ela que me trouxe para Jesus Cristo ao Caminho, né? Que me apresentou a Jesus Cristo ao Caminho, ao qual eu faço parte. Tenho muito orgulho dessa igreja, né? Tenho muito orgulho, eu devo tudo a Deus, Tem né? Que Deus... E tem uma história com essa igreja, né? Que me proporcionou muita alegria, né? Que me deu uma família, né? Que eu conheci minha esposa aqui. Tudo foi através de Jesus Cristo ao Caminho. Conheci minha esposa aqui, tive minha família aqui, né? Hoje tem minha filha que logo tá pro louvor também, tá entrando pro louvor também, né? Para louvar o Senhor. E foi a perca da minha irmã, né? Que foi repentina. Ela teve um infarto e... Assim, eu fiquei... Até hoje, fiquei sem acreditar, sabe? Naquilo, fiquei anestesiado, né? Foi muito difícil, fiquei sem entender, né? Mas Deus foi confortando o coração, Deus foi, sabe, assim... Dando de estratégia para não... Para saber que Ele é Deus, né? Que ano que foi esse eu sou meio ruimzão de cabeça assim, mas eu creio que tem uns 3 anos já. 2020. Por aí, 2019, acho que na época da pandemia, né? Ah, já tinha começado a pandemia. Eu tava bem no meio ali da pandemia, acho que era de 2019, 2020. 2020. Foi em janeiro, né? E depois, logo em seguida, em abril, dia 19 de abril, foi minha mãe, que partiu com o Senhor, né? Foi 2 percas assim que... eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu perguntei isso para Deus e a minha mãe, ela tinha tanto medo de morrer que ela comentava comigo. A minha mãe, ela vinha todos os cultos comigo, de domingo. Eu rodava as igrejas, né? Sim. Eu ia na vila, ia nos Três Irmãos, ia no Trevo, capela, minha mãe ia comigo. Todos os cultos. E aí eu vinha aqui para a igreja, aí quando minha mãe faleceu, eu vinha para a igreja, não tinha ela do meu lado ali, e a minha irmã também, que era a minha irmã que fazia a faxina na igreja, né? Eu lembrava, falei, meu Deus, que dificuldade. Até pensei assim, sabe? Falei assim, não sei se eu vou conseguir ficar vindo aqui na igreja por conta disso. Mas Deus foi bom, sabe? Deus me deu força, Deus me capacitou e consegui dar a volta por cima, assim... como se diz dar a volta por cima, consegui... Deus confortou o seu Deus coração, confortou, o Espírito Santo foi o consolador da minha vida mesmo, né, que me consolou, e ainda mais que a minha mãe morreu conversando comigo, né, eu conversando com ela, orando com ela, né, no momento que era uma visita, minha mãe foi para a UTI, estava com a cirrose, né, e no momento que
minha mãe estava na UTI, era uma visita, eu não ia nesse dia. Eu falei, eu não vou não, tava sem coragem para ir, e Deus falou, não, você vai. Aí cheguei lá, não reconheci minha mãe. Depois que eu fiquei olhando bem, falei, nossa, essa aqui é minha mãe, né? Ela era bem pequenininha. E aí eu fui falar pra ela, falar, mãe, eu tô aqui, né? Aí eu senti algo que me impulsionou pra trás. Falei, não fala nada, fica quieto. Não abra sua boca. E eu só fiquei olhando assim pra minha mãe, assim, triste, falei que a situação que ela tava. Ela te via? Hã? Ela tava olhando pra você? Não. Ela tava com o olho meio pra cima, assim, né? Mas ouvindo, sim, ela tava. Ela enxergava tudo, só que nesse dia tava sedada, muito sedada, eu acho, né? E aí eu senti, falei, não, quero saber de uma coisa, eu vou falar que eu tô aqui. Aí peguei e falei, mãe, eu tô aqui, o Rogério, vai dar tudo certo, né? A hora que eu falei com a minha mãe, ela começou a se bater, ela começou em uma luta, sabe? Ela era pequenininha, ela começou a mexer as pernas, assim, mexer os braços, e ela ficou com um rosto assim, grande, parece que deu a impressão que o rosto dela cresceu, sabe assim, uma fisionomia feia assim, né? E eu falando, aí eu parei assim, eu falei, Senhor, leva minha mãe, tira esse sofrimento dela. Aí eu creio que a minha mãe queria falar comigo e não podia devido aos remédios, né? E ela fazendo aquela força toda ali. E daqui a pouco ela parou de mexer as pernas, aquele rosto que estava grande assim, ele foi diminuindo. Foi diminuindo, diminuindo. É como se enchesse uma bexiga e aquela bexiga fosse murchando. Aí voltou o rosto normal dela, uma fisionomia normal. Aí eu olhei no aparelhinho assim e vi o aparelhinho só o risco. A médica estava perto de mim. Aí eu falei, doutora, aconteceu alguma coisa com a minha mãe aqui. Aí ela olhou, puxou aquela cortina assim e falou assim, ó, sua mãe partiu. Aí eu fiquei assim, não chorei, fiquei sem reação, né? Eu tinha perdido a minha irmã, tava em luto pela minha irmã ainda. Aí eu falei, meu Deus. Porque eu era mais apegado com a minha mãe do que com o meu pai. Mas eu senti mais a morte do meu pai, que foi 2 anos antes da minha mãe com a minha irmã, né? A morte do meu pai eu senti bem mais do que da minha mãe, porque eu não era muito apegado com meu pai. E quando eu comecei a ver ele como pai, comecei a poder ajudar eles, né? Que eu trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, eu já ganhava até razoável para poder ajudar eles. Quando eu comecei, aquele afeto de pai e filho, sabe? Tocava até violão junto, às vezes. Eu comecei a ter depois que meu pai começou a ficar doente. Meu pai começou a ficar com falta de ar, né? Suficiente. Meu pai morreu com insuficiência respiratória. Aí comecei a ficar amigo do meu pai, próximo do meu pai, porque a gente morava perto, mesmo sendo casado. Foi quando meu pai começou a ficar doente e partiu. Foi coisa de uns 2 anos, mais ou menos. Eu senti muito, porque eu não tinha aquele afeto de pai. Meu pai veio de uma família assim, que era bastante, como se diz, da roça, da fazenda. Não tinha aquele amor de pai. Ele não teve aquele amor de pai, aquele amor de mãe. Eu e meus irmãos, nós também não tivemos, né? Esse amor de pai, de mãe. Só que com a minha mãe eu já era mais apegado, conversava mais, né? Tinha mais liberdade. Agora com meu pai, não, meu pai já era mais fechadão. Aprendi a jogar bola com meu pai, tudo. Joguei bola junto com meu pai em campeonatos, assim, né? Jogo na fazenda lá. Mas o meu pai eu senti muito mesmo, assim, a perca do meu pai. Foi assim, dolorosa. Foi bem dolorosa mesmo. Do que da minha mãe e da minha irmã também. Foi um pouco dolorosa, assim, porque foi repentina. E a minha mãe já estava doente, né? E a minha mãe já conhecia o Senhor, assim. Meu pai também conhecia o Senhor, no final da vida conheceu o Senhor. Parabéns. Mas Deus foi confortando o coração, não tive problema assim, psicológico, né? Não, porque não tive pais, nada. Né? Geralmente os pais mais antigos, eles são mais provedor, isso. Né? São mais brutos nessa situação. Não que ele não me amava, né? Claro, é a maneira de amar diferente. Uma coisa que me marcou bastante foi uma assim, que eu ganhei uma cesta enorme da empresa. E minha mãe, ela não estava assim, financeiramente, eles não estavam bem, sabe? A aposentadoria dos dois não estava dando. Então, eu ganhei uma cesta enorme da empresa e falei para minha esposa, vou dar essa cesta fechada para meu pai e com a minha mãe. Cesta de Natal, na época de Natal.
Aí eu levei aquela cesta lá, assim, eles não tinham quase nada lá para passar o Natal. Aí eu coloquei aquela cesta em cima da mesa, aí minha mãe começou a chorar, meu pai começou a chorar, meu pai era meio durão, começou a chorar, nós três choramos, ainda falei assim, mãe, enquanto eu for vivo, enquanto eu tiver vida, vocês não vão passar necessidade. E não passou mais mesmo, porque eu ajudei até no que deu, sabe? Eu, as minhas irmãs, minha irmã que faleceu, a minha irmã que vem aqui, a Marieta, né? Que minha irmã faz parte da nossa unidade aqui também. E foi uma coisa que me marcou muito a minha vida. Eu falei assim, eu dei trabalho para meu pai e minha mãe quando eu era mais novo. Mas assim, quando meu pai e minha mãe partiu, Deus falou comigo, ó, você fez a sua parte como filho. Eu tenho isso, essa gratidão por Deus, né? Por ter podido corresponder no final da vida dos meus pais como um filho, um verdadeiro filho. Que eu lutei, honrou, né? Que eu sou o caçula, né? Eu honrei meu pai e minha mãe até no que deu. Sim. E eu sinto muito grato a isso aí. A palavra do Senhor diz, né, que nós devemos honrar nossos pais e nossa mãe. Você fez isso até onde deu. E uma coisa importante, né, Rogério, que é maravilhoso, né? Sua mãe, seu pai e sua irmã morreram com Cristo. Com Cristo, certeza. Então eles estão em um lugar melhor. Olha o fruto que é a sua família hoje. Todo mundo abençoado por Jesus, estando junto com Jesus. É verdade. E isso, pouquíssimas pessoas têm esse privilégio. O privilégio que você tem de ter uma família cristã. Benção. Então, é algo de Deus, é algo maravilhoso. Rogério, nós estamos caminhando agora para o nosso final, né? Do nosso programa. Que lindo, né? Esse é um testemunho muito lindo, uma história muito bonita, de vitória. Né, com momentos ruins, mas como eu disse, o privilégio que você tem de ter o Senhor Jesus no centro da sua vida te ajudou a superar tudo isso. Por mais que doa, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor foi louvado até o final. Glória a Deus. Amém. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, como eu havia falado, né, fui batizado da Igreja Nazareno. Sim. Tudo começou lá na fazenda e eu comecei a frequentar a igreja de Nazareno e fui, por um convite da minha irmã da Célia, vim aqui na Jesus Cristo Caminho. Então você aceitou Jesus lá, né? Lá na igreja de Nazareno. Só que eu vim aqui e aqui eu comecei a sentir, não que lá era ruim, não que a igreja era uma bênção, é uma bênção até hoje a igreja de Nazareno, né? Mas aí eu vinha nos louvores, cara. Eu vim aqui, eu era impactado pelo louvor. A música sempre mexeu comigo, desde criança, sabe? Sempre gostava de música. Isso é chamado, né? É o chamado, cara. E aí eu falei assim, aí teve um apelo para entregar a vida para Jesus, né? Aqui eu falei, eu sei que eu já entreguei lá, mas eu quero entregar. Mas naquela noite, foi uma noite, eu não lembro assim a data, mas foi uma noite de louvor que teve aqui, num domingo foi, e eu me entreguei. Daquele dia eu falei assim, agora eu conheço o Deus verdadeiro mesmo, que eu precisava conhecer, sabe? Eu achava que eu estava caminhando com Jesus, mas faltava muita coisa, né? Porque o caminho é longo, né? Mas o verdadeiro mesmo foi aqui no Jesus Cristo Caminho, que me impactou. Eu falei, não, aqui que eu quero ficar. E eu conheci Jesus aqui na Jesus Cristo Caminho, conheci lá, né, assim, a falar de Jesus, mas a minha experiência com o Senhor, com o Espírito Santo em orar em línguas, foi aqui na reunião de oração. Como é que é? Conta pra gente esse momento. Eu tava ali na reunião de oração, Isaías falou assim, ó, quem sabe orar em língua, começa a orar em língua aí, e eu, sem entender de nada, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a orar também. Eu vi o povo orando, eu comecei a falar aleluia, 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 glória a Deus. Daqui a pouco eu tava orando em línguas, e tava orando em língua, eu até me assustei assim, falei, não, é Deus, e comecei a orar, de lá pra cá nunca mais parei. Glória a Deus. E não perdi essa raiz não, porque, né, hoje em dia o povo tira muita coisa da igreja, né, e a oração em línguas, o povo acha que isso é careta, é uma coisa assim que, oração em línguas é uma coisa de você e Deus, claro, né, e edifica, né? Não é uma coisa careta não, a gente tem que continuar, e foi na reunião de oração, a segunda experiência. A primeira, enquanto a Jesus, foi no louvor,
que me impactou mesmo ali. E a outra foi na oração em línguas. Foi tremendo aquilo ali, nunca mais esqueço da minha vida. Então, quando você, lembrando um pouco da tua história, né? Então, com 18 anos, você veio para Vinhedo e aí você... Voltei para Vinhedo, que eu já morava aqui, meus pais moravam aqui. Como eu jogava bola, eu morava fora, né? Sim. Você veio para Vinhedo, aí foi procurar Deus e aí encontrou Nazareno. A Igreja Nazareno, que fazia um projeto lá na fazenda. Ah, que fazia o projeto na fazenda. Depois de que a Nazareno parou, a Jesus Cristo ao Caminho, o pastor Valdeci assumiu lá. Que tocava naquela igreja que era católica lá. Até toquei lá várias vezes. Olha que coisa, né? Que bênção, né? E aí você se batizou, tudo, teve encontro com Jesus, mas o encontro verdadeiro, quando você começou a congregar, né, no corpo de Cristo, foi aqui na Jesus Cristo ao Caminho. Foi na Jesus Cristo ao Caminho. Foi logo no começo, então, né? Foi? Foi logo quando... Já que abriu a igreja, eu já... Você tá aqui desde sempre, né, Rogério? Que bênção. A igreja vai fazer 26, né? 26 ou 27 anos. 27 anos, né? O ministério é 31, né? Mas a igreja aqui eu acredito que seja 27. Então, depois de um ano, 26 anos que eu tenho de caminhada. Glória a Deus. Bênção. Maravilha, Rogério. Foi uma grande honra. Nossa, a honra é minha de poder falar desse Deus, né? Ter você aqui conosco. Amém. Esperamos que você retorne aqui mais vezes. Amém. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal do pastor, tenho certeza que você será edificado com muitos outros vídeos semanalmente. Quero agradecer também a nossa equipe, o Rafa e o Sidney, que está aqui por trás das câmeras aqui, para que isso tudo chegue até você. Muito obrigado pela atenção, pela presença. Rogério, mais uma vez, parabéns pela sua história. Obrigado. Edifica a minha, a todos nós. Amém. Muito parabéns pela sua fidelidade ao Senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz. Obrigado, pessoal. Até logo. Tamo junto.